Vamos falar agora do veto, do veto do presidente da República à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O Congresso Nacional aprovou um projeto que prorrogava a desoneração da folha até 2027. Então, o Congresso Nacional queria aliviar a carga tributária de 17 setores da economia. Telemarketing, todo mundo jovem está desempregado, o telemarketing é o primeiro emprego que ele vai ter. Construção civil, nada gera mais emprego nesse país do que construção civil. Calçados e vestuário que estão sofrendo demais com essa importação, contrabando de produtos chinês. Esses setores vão ser aliviados, senão as empresas quebram e vão gerar desemprego. Então o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que prorroga a desoneração fiscal. Até a Dilma Rousseff, que torrou 500 bilhões de reais em desonerações indevidas, que comeu o PIB brasileiro em 7%, até a Dilma entendeu que neste caso era importante a desoneração fiscal. Muito bem. A Mônica já faz uma maldade aqui, economista do ano. Então, o Congresso aprovou. Parabéns ao Congresso Nacional pela prorrogação da desoneração da folha. Mas o presidente vetou. Vetou, ou seja, a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração. Então, as empresas ficaram aqui. Mas o Congresso reagiu. E o Congresso derrubou o veto. Parabéns ao Congresso Nacional. Então, já que o Congresso derrubou o veto do presidente à prorrogação e hoje nós temos a desoneração da folha até 2027, eu não sei por que a produção está colocando esse assunto. Deixa eu ler para ver o que é. Está resolvido? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou... O que está escrito ali? Que o governo deve recorrer à justiça. Não. Após a decisão tapetão? Do Congresso Nacional. Então, o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo deve recorrer à justiça após a decisão do Congresso Nacional que soberanamente derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Vale lembrar que no Senado Federal, o veto, que precisava de 41 votos, foi derrubado por 60 votos. Já na Câmara dos Deputados, onde eram necessários 257 votos, o placar foi de 378 a 78. Então, democraticamente, o Poder Legislativo disse, não é o caso de prorrogar. Vamos ouvir o que o Fernando Haddad disse. Roda sonora que eu tô... Ela é inconstitucional. Infelizmente, eu venho dizendo isso já há quantos meses? Talvez 7 ou 8 meses que eu venho alertando o Congresso Nacional de que é inconstitucional. Mas, conforme eu falei, não existe da nossa parte nenhum ânimo de antagonizar. Nós queremos uma solução. Então, nós vamos buscar o auxílio do Judiciário nesse caso, mas também vamos apresentar para o Congresso, como anunciou o presidente Rodrigo Pacheco, ele próprio já anunciou hoje. Ele está familiarizado com a solução que nós vamos apresentar. Olha, agora são 14 horas e 32 minutos. 14 horas e 32 minutos. Eu quero, antes de falar do marco temporal, que também foi um veto derrubado, Renato Batista, eu estou vendo uma certa feição autoritária nesse governo. Um desrespeito à democracia. Um desrespeito ao Congresso Nacional. Eu já estou vendo, já é estranho partidos minoritários de esquerda, quando não conseguem afirmar o seu desejo, a sua vontade política, pegam a bola, falam, não jogo mais. E vão para o Supremo Tribunal Federal tentar ganhar no tapetão. E o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de fazer um controle de constitucionalidade,
acaba fazendo a sua vontade e muitas vezes a vontade desse partido minoritário ou do próprio governo. Eu pergunto para você, se desde 2012 existe prorrogação da desoneração da folha salarial, por que antes não era inconstitucional e agora vai ser? 2012 não era inconstitucional, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, agora em 23 para 24 vai ser inconstitucional. Haddad, você vai brigar com todo o Congresso Nacional, não faça isso. Política não é assim que se faz. Política você não transforma numa batalha jurídica, então fecha o Congresso Nacional. Para que ter 513 deputados federais e ter 81 senadores? Então, pronto, governa você com o Poder Judiciário. Não é assim, filho. Conversa com o presidente do Senado, conversa com o presidente da Câmara, busca uma solução alternativa, mas respeite a vontade popular. Respeite a vontade do povo manifestada pelos seus representantes eleitos. Renato Batista. Capês, olha, o Fernando Haddad, ele me parece aquele garoto que quando não tá jogando muito bem o futebol, ele pega a bola e vai para casa chorar para os pais dele dizendo que não estavam deixando ele jogar conforme ele gostaria. Parece que a gente está vivendo a era dos maus perdedores. É gente que perde a eleição e depois tenta caçar o mandato daquele que venceu, é gente que perde votações no Congresso Nacional e diz que vai judicializar, e depois essa turma, inclusive, né, principalmente ligada à esquerda, depois vai reclamar da judicialização na política. Vai dizer, olha, o Supremo Tribunal Federal ele acaba julgando várias matérias aqui que são decididas pelo Congresso, eles estão julgando marco temporal, eles estão julgando aborto, eles vão agora falar sobre inconstitucionalidade ou constitucionalidade de desoneração da folha, medida essa que o PT já tomou, como o Capês disse aqui. Então, no final das contas, é um monte de gente que não sabe perder e que leva as questões para o Supremo Tribunal Federal e que em algum momento vai aparecer dizendo que o STF está julgando coisas demais. Ora, se eles estão julgando todas essas questões é porque alguém levou isso para lá. E isso é um mal, inclusive, Capês, de muitos partidos políticos brasileiros. Eu me lembro muito bem da questão da prisão após condenação em segunda instância, que à época foi uma questão que foi levada para o Supremo Tribunal Federal por meio do Partido Ecológico Nacional, que a posteriori virou patriota, depois teve até a negociação com o Bolsonaro para ele ser candidato por esse partido, um partido ecológico nacional, né? Como se a pauta deles fosse essa, não era absolutamente nada disso. Entrou com uma ação para discutir a prisão após condenação em segunda instância. Obviamente era um partido ali que estava sendo usado para levar essa discussão ao STF. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, de dar esse poder para esses micropartidos levarem decisões, né, soberanas, tomadas pelo Pleno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o STF. Minha querida Mônica Rosenberg, após a Revolução Francesa de 1789, com toda a influência do iluminismo, surgiu um movimento na monarquia chamado os Déspotas Esclarecidos. Rainha Catarina da Rússia, Marquês de Pombal em Portugal, Áustria, Prússia, Espanha. E os déspotas esclarecidos diziam, nós não precisamos ouvir o povo, nós temos a onisciência, nós sabemos o que é melhor para o povo e vamos tomar as nossas decisões. O Fernando Haddad está dizendo o seguinte, só eu sei o que é melhor para o país. O Congresso Nacional que discutiu, as forças econômicas que ali se aglutinaram, os debates que foram realizados, os diálogos mantidos com o líder de governo, junto à Câmara, junto ao Senado, não vale nada. O que vale é o que ele acha que é melhor. Então, como ele discorda do que a população decidiu por meio dos seus representantes, eu não estou falando de uma maioria simples. Eu não estou falando de uma maioria absoluta, é quase uma maioria qualificada. 378 de 513 deputados, 60 senadores de 81. E as empresas aqui clamando por um alívio nesse momento.
E o que ele faz? Não vou mais dialogar. Quero ver com que cara que ele vai depois apresentar os projetos dele para o Congresso Nacional para aprovar. O Congresso vai dizer, pede para o Supremo implantar o seu projeto. Como você vê essa reação do Haddad de, em vez de procurar o presidente, você tem um carisma, converse com os parlamentares, nós já pagamos 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Vamos tentar conversar, buscar um meio termo. Não converso mais, vou ao Supremo. Um partido de esquerda minoritário fazer isso, ainda se compreende. Mas um ministro do governo, o presidente Lula, que disputou uma eleição, então não precisava disputar a eleição. Mônica, qual a sua avaliação sobre essa postura autoritária? No meu ver, não sei se é o seu entendimento. Em primeiro lugar, é muito ruim que a gente cite as emendas parlamentares como poder de barganha para poder negociar com o Congresso, né? Esta é uma prática que deveria acabar, essa troca de vou dar emenda para conseguir passar o que eu quero. E a gente precisa lembrar, o sistema de freios e contrapesos existe para evitar abusos, para evitar excessos, para proteger a democracia. Não é para atender quem está descontente com a decisão de algum dos outros poderes. Então, o Congresso decidiu. Agora, eu vou voltar a repetir. A desoneração somente para 17 setores que têm poder econômico para conseguir benefícios que os outros setores não têm, não é uma solução sustentável para a empresa brasileira. Nós estamos dando benefício fiscal para a indústria automobilística. Você falou de empregos, mas isso não vai resolver. Precisa desonerar todo mundo. Querido Rafael Quaresma, pelo menos deixa ali o telemarketing, a construção civil, que gera emprego, para movimentar a economia. Conversa com o Congresso Nacional. Muito ruim essa atitude sua, meu querido Fernando Haddad. Temos uma ótima relação pessoal, você sabe disso, mas eu acho que você pisou na bola. Olha, Capês, eu diria o seguinte, né? É uma das primeiras regras ali que a gente passa justamente para os alunos que estão iniciando o estudo do direito, a separação dos poderes. E a Mônica aqui bem ponderou esse sistema de freios e contrapesos. A ideia é buscar harmonia e equilíbrio entre os poderes. O que nós, obviamente, podemos aqui dizer, e isso está dentro, né, do que a Constituição prega, é que o Supremo ou o Judiciário devem ser buscados e acionados quando houver ali um vício de iniciativa, algum aspecto formal, mas não aquilo que diz respeito ao poder discricionário do legislador, que representa, como você já disse, a sociedade. Então, se não há, obviamente, esse resultado, o caminho correto, e ainda de uma forma democrática, já que se fala tanto em democracia, e mais do que isso, republicana, não é o acionamento, a judicialização da questão. Nós temos, ou achamos, pelo menos, que o judiciário consegue encontrar uma solução, uma resposta para tudo, quando, na verdade, as coisas não se resolvem apenas e tão somente sobre o aspecto jurídico. Você falou da política, a política, até onde eu sei, você sabe muito melhor do que eu, ela é um mecanismo para construir pontes. O que se está fazendo ali, né, e portanto, se abrir a via do diálogo. A falta de diálogo mostrou agora os 20 bilhões a menos. Entre 0 e 20 podia se encontrar 10, poderia se negociar, poderia se trabalhar tudo isso. Mas também é importante dizer um outro aspecto em relação ao presidente. O presidente não chamou para si e não colocou a mão nesse vespeiro, porque a informação levada a ele pelo ministro era justamente de que estava tudo certo, estava resolvido. A hora que veio a votação, não só não estava certo, como longe da solução esperada. Então veja só que nesse aspecto, nesse cenário, se você não tem caixa para os 20 bilhões, o que é necessário fazer, e todos nós sabemos e fazemos dentro dos nossos universos, reduzir despesa. Quando você caminha com aumento de despesa e diminuição de receita, essa conta obviamente não vai fechar. Daí o receio, daí o medo. Agora, me parece que judicializar, e isso traz à tona também uma outra discussão, que é justamente o poder das decisões monocráticas, né? Nós estamos cansados de ver e assistir decisões que repercutem na vida de todos nós e que são adotadas, tomadas por um único ministro. Então, nesse caso, me parece que não é para judicializar. E se judicializar, o que se espera do judiciário é que tenha esse discernimento, marque posição, falando o seguinte: esse assunto é um assunto legislativo, do legislador, que já foi resolvido. O meu querido comandante Robson Farinazzo, estava lembrando aqui, eu estava na 7ª série. Era série, chamava 7ª série. Hoje é o 8º ano. Sou dessa época. Então, estava na 7ª série do ginásio.
se não me engano, foi em 13 de abril de 1977 que o presidente Ernesto Geisel fechou temporariamente o Congresso Nacional. O pacotão de abril. Foi o pacote de abril, né? Será que nós estamos caminhando para um fechamento dissimulado do Congresso Nacional? Ou seja, fica lá só para receber os bilhões de emenda parlamentar e deixa que não precisa legislar. Ganha só os 100 bilhões aí, 50, 100, estoura o nosso teto e fim de papo. Tô com medo, hein? Ô Capês, eu acho que o que nós estamos falando aqui é outra faceta da vida nacional, que é a continuação daquilo que a gente conversava sobre o Sérgio Moro. Por quê? Porque nesse evento do Sérgio Moro, na Lava Jato, o que houve, né, foi a judicialização da política. E agora o que nós temos, levando esses casos para o Supremo, é a politização... No caso do Sérgio Moro, houve a politização da justiça. E agora nós temos a judicialização da política. Né? Então, na verdade, o que nós temos aqui é um Montesquieu à brasileira. Ou só nós estamos certos, né? Ou o resto do mundo é que está errado. Muito bem. E aí teve aquela música logo, foi em 78, né? Apesar de você...